Pó de rocha, algo moderno que veio para substituir os fertilizantes químicos minerais? Será que é uma boa alternativa para a agricultura orgânica? Será que substitui o calcário? Vamos entender isso melhor hoje. Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E se você gosta de cafeicultura, se você se interessa por esse tema, já se inscreve no canal, que sempre tem conteúdo de excelente valor aqui nesse canal, que ajuda você a produzir mais e ficar com mais dinheiro no bolso. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Assim o YouTube vai sempre te avisar assim que sair um vídeo novo. Então, se inscreve no canal agora. E o tema de hoje é rochagem, ou também chamado de aplicações, de pó de rocha. E o que é isso basicamente? Como o próprio nome já disse, é um pó de rocha, realmente um pó de rocha, uma rocha moída, triturada, e pode vir de algumas fontes, por exemplo, ou da mineração, ou de resíduos ali de pedreiras, E a vantagem desse pó de rocha é que tem alguns nutrientes essenciais para as plantas neles, na constituição dessas rochas. E o interessante é que tenha sempre, obviamente, menos elementos desinteressantes, Então, metais pesados e tudo mais. Mas será que isso é algo moderno? Porque tem se falado muito dessa rochagem agora, de aplicações de pó de rocha agora. Mas será que isso é algo moderno? E a verdade é que não. Se você for pensar bem, o próprio calcário é um pó de rocha, porque o calcário nada mais é do que pedra moída. É um pó de uma pedra. Não tem nada, não tem adição de nada, não tem nenhum tipo de aditivo químico ali. Até isso é uma coisa que muitos produtores orgânicos ficam com um pouco de receio de utilizar calcário. Eu já vi isso acontecer, porque acreditam que tem alguma coisa no calcário, uma coisa misturada no calcário, e na verdade não tem. É simplesmente um pó de rocha mesmo, tinha uma rocha e virou um pó, e é aquilo que é aplicado. E faz diferença justamente, na verdade, a ação dessas pós de rocha, elas acontecem da forma que acontece, por exemplo, o calcário, porque ele fica num tamanho de partícula tão pequeno que ele reage, que ele fica reativo. Porque é como se fosse uma areia. A areia é muito grande, até aquele grão de areia ser diluído, vamos dizer assim, na solução do solo, ser diluído pela água do solo e tudo mais, é muitos anos, Muitos anos mesmo. Já o calcário, ele fica tão fininho que a superfície de contato dele, de cada grão, é muito grande. Então ele reage, ele consegue reagir quimicamente ali no solo. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, na verdade, não é algo novo. Pó de rocha não é algo novo, até porque o calcário também é um pó de rocha. Os fosfatos naturais também a gente usa bastante. Algumas fontes de potássio também são naturais. Então, por que essa rochagem ganhou importância nesses últimos tempos e se tornou algo cada vez mais corriqueiro, muito falado na agricultura orgânica e tudo mais? E são três grandes motivos que fazem ela ser assim, muito interessante, a aplicação de pó de rocha ser muito interessante, ser muito difundida. O primeiro, para ter uma menor importação de fertilizantes químicos, Até porque o dólar está mais alto, então quando você tem que importar alguma coisa, fica um pouco mais oneroso. E isso porque, como são resíduos, às vezes, de pedreiras locais, é muito mais barato você comprar isso do que você comprar os fertilizantes químicos. O dólar, na verdade, é o que forma o preço base dos fertilizantes, basicamente. O outro motivo é uma maior utilização de resíduos, dessas atividades comerciais, Tanto as pedreiras quanto as mineradoras. Então, para você utilizar esse resíduo, ao invés de você só descartar, você reutilizar isso daí na agricultura. E outra coisa, como eu falei da agricultura orgânica, é o grande impedimento que tem de você utilizar fontes solúveis, na agricultura orgânica. Não é permitido você utilizar os fertilizantes químicos. Então, quando você tem uma fonte natural ali disponível, você vai optar por ela. E quais são os benefícios da rochagem? Basicamente, é justamente isso de você não colocar fertilizantes extremamente solúveis no solo, Então você tem uma menor lixiviação de alguns nutrientes. Por exemplo, com o pó de rocha, você tem uma menor absorção do fósforo, A absorção do fósforo é basicamente o fósforo ficar retido no solo e não é disponibilizado para a planta. Isso acontece muito no solo. A maior parte do fósforo que é aplicado não é disponibilizado.
o aumento ali da CTC, né, é experimentado também com a aplicação de pó de rocha, né, e isso é bom porque retém, então não lixivia, em vez de descer no perfil do solo, vai ficar nos colóides do solo, que são os grãos do solo, e as raízes conseguem absorver assim. Outra coisa é que, como ele tem uma menor solubilidade, ele tem uma liberação lenta, então, desses nutrientes. O que é interessante nessa parte que eu falei da lixiviação, porque se você libera tudo de uma vez, um nutriente, ele tem grande chance de descer no perfil do solo e a planta não conseguir acessar, ou, por exemplo, o fósforo, se for liberado muito rápido, ser muito absorvido, você perder bastante desse fósforo. Mas aí também tem um outro porém. Ele tem uma liberação lenta, porém, ele tem uma concentração baixa. A concentração nesses pós de rocha é muito baixa comparado aos fertilizantes químicos. Então você vai ter que aplicar, por exemplo, muitas toneladas, né, para ter o mesmo efeito, 10 ou mais toneladas até. E qual que é o problema disso? O problema disso é que faz do pó de rocha um problema quando o assunto é ser a única fonte de nutriente. Então, por exemplo, se você é agricultor orgânico, se a tua única fonte de nutriente for o pó de rocha, talvez você experimente alguns problemas. Porque como ele tem a solubilidade mais baixa, como eu acabei de falar, ele vai ter uma liberação lenta. Mas se a concentração de nutrientes também é baixa, então ele vai liberar pouco e ainda muito lentamente. E isso tem um problema com o time da cultura. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo até quando adubar. E outra coisa é que o fósforo e o potássio vão apresentar valores baixos no solo. Porque, como eu falei, tem uma absorção de fósforo menor. Porém, ele vai liberar devagar esse fósforo. E o potássio também vai ser liberado mais devagar, mais lentamente. Então, os valores vão estar baixos no solo. Isso é um problema também. Inclusive, tudo isso que eu estou falando está aqui na descrição, nos trabalhos científicos aqui na descrição, tá? Se quiser saber um pouquinho mais, se quiser entender um pouquinho melhor, dá uma olhada neles. Então, essas pó de rocha geralmente têm um baixo custo, mas por ter uma baixa concentração, você vai ter que aplicar um alto volume. Agora, será que dá para descartar, então, o calcário? Muitos desses têm cálcio em grande quantidade, tem magnésio em grande quantidade. Dá para dispensar o calcário? E tem um estudo aqui, inclusive está na descrição também, né? Que foi feito um estudo utilizando o pó de basalto e a rocha fosfatada. E eles perceberam que os atributos foram melhores quando utilizaram calcário. Ou seja, calcário é importante independentemente do que você está fazendo. Se você está fazendo aplicação com químicos, é importante. Se você está fazendo aplicação com pó de rocha, calcário, você vai ter que fazer da mesma forma. O calcário também é um pó de rocha, mas você vai ter que fazer a calagem da mesma forma. Se você está utilizando composto orgânico, você também tem que fazer a calagem da mesma forma. Então é isso. É interessante usar, dependendo da situação que você está. Por exemplo, se você for um agricultor orgânico, ou se você quiser, de repente, fazer uma coisa de longuíssimo prazo, é interessante você fazer a rochagem. Porém, como fonte única de nutriente, é muito limitante, vai limitar muito a sua produtividade e provavelmente você vai ter uma quebra de safra. Então, não espere nada rápido, nada mágico vindo disso. Não existe mágica na agricultura. O que existe é trabalho bem feito, feito por bastante tempo. Inclusive, se você for orgânico, muito melhor é você utilizar como fonte principal de nutrientes os compostos orgânicos, as adubações verdes e os compostos orgânicos. Então, jamais descarte também o calcário, independentemente da composição das rochas que você está utilizando. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abriu um pouco a mente com relação à rochagem, é sim interessante, mas nada de mágica, nada de curto prazo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi interessante, te ajudou de alguma forma, clica nesse botão de se inscrever e ativa o sininho que está do lado dele, para você ser sempre avisado pelo YouTube assim que esse tipo de vídeo sair. Agora, se você já é inscrito, então deixa seu like para mostrar que esse vídeo é relevante para o YouTube, para ele te indicar mais vídeos daqui do canal e para mim saber também quais são os vídeos que mais ajudam vocês. Até o próximo vídeo, e se você é orgânico e quer saber se dá para atingir altas produtividades com orgânicos ou não, clica nesse vídeo aqui.